noite, são todos bem-vindos para juntos cultuarmos a Deus através do nosso encontro online aqui do Corpo Central. Nesta noite nós viveremos um misto de emoções, um pouco de alegria, mas também de tristeza, porque será uma noite especial que estarão sendo homenageados os majores Mário, Wilson e Francisca, que estão indo embora do nosso território para assumirem sua nova nomeação nos Estados Unidos. Tristeza porque eles são soldados ainda aqui do Corpo Central, mas não serão mais. E felicidade porque sabemos que eles estarão cumprindo mais uma vez o propósito do Senhor em suas vidas. Então, junto conosco, participe deste culto que será cheio de homenagens para eles. E se você também quer deixar uma palavra especial para o casal Major Mário, Wilson e Francisca, você pode deixar aí no nosso chat, que eu tenho certeza que eles estarão acompanhando este culto tão especial. Todos são mais uma vez bem-vindos e vamos cultuar ao Senhor juntos nesta noite. Que Deus nos abençoe. Alguns anos atrás, em um dos nossos cultos de oração, nós tínhamos um convidado, o pastor Paulo, e ele naquela noite entregou uma revelação aos majores Mário Wilson e a sua esposa. Nessa revelação, ele disse que via esse casal viajando, as malas, e que essa viagem seria para um outro país e que Deus tinha muito para realizar ainda através da vida deles. E hoje nós estamos vendo essa profecia, essa revelação se cumprindo. Que Deus abençoe os majores. E o próximo louvor que iremos cantar nos diz assim, o refrão: bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar. Nós agradecemos ao grupo de louvor de São Miguel Paulista por nos conduzir no mesmo. Aproveite a liberdade que o nosso Deus te deu. Comece a cantar e glorificar o seu nome. Levante as suas mãos ao nosso eterno Deus. E tome posse de todas as bênçãos que o nosso Deus te deu. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar, vai te acompanhar. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar, vai te acompanhar. Chororô, chororô. Yo, 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 chororô, chororô. Oi, 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 oi. Aproveite a liberdade que o nosso Deus te deu. Comece a cantar e glorificar o seu nome. Levante as suas mãos ao nosso eterno Deus. Tome posse e tome posse de todas as bênçãos que o nosso Deus te deu. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar, vai te acompanhar. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus
orar nesse momento. Pai, queremos agradecer a Ti pelos Teus gloriosos feitos, pela Sua mãe grandeza. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vem com poder e grande glória agora, Senhor, sobre esta reunião, Senhor, alcançando vidas, que vidas sejam alcançadas para a glória do Teu nome, Senhor. Esta reunião de despedida dos Teus servos, Senhor, e Major Mário Wilson e Major Francisca, Pai, os abençoe, Senhor. Eles têm ouvido o Teu chamado, Senhor, e agora, Senhor, que estão de partida para o exterior, ó Deus, sê com eles ali, Senhor, que façam uma obra maravilhosa, Senhor, que vidas cheguem aos seus pés, que o Evangelho seja vivido, Senhor, e para os seus familiares que aqui estão ficando, ó Deus, que o Senhor possa confortar, Senhor, a cada um deles aqui, ó Pai, ó Senhor, suprindo essa necessidade da saudade, Senhor, e sendo realmente presente na vida de cada um deles, ó Pai, também pelo Major, Senhor, Felipe, Major Ana, Senhor, na condução desta reunião, Pai. Vem, Senhor, sobre a vida dos Teus servos também, com poder e grande glória, e os abençoe, Senhor, que vidas sejam alcançadas, que o Evangelho seja vivido, Senhor. E muito obrigado por tudo, Senhor, porque obra poderosa o Senhor está realizando nestas vidas para a glória do Teu nome. Amém. Aleluia. Queremos agradecer aos nossos amigos Marcelo e Vanessa por nos permitir dirigirmos este culto de despedida dos nossos irmãos Mário Wilson e sua esposa Francisca. Queremos agradecer àquele também que esteve na coordenação do mesmo. E vou falar um pouquinho da nossa história com o Mário Wilson lá em Pelotas ainda. Você lembra, Mário Wilson, como você chegou? É interessante, o Mário Wilson chegou lá, aquele jovem com 3 filhas e a mulher esperando do quarto, e chega na rodoviária de Pelotas para buscar o Mário Wilson. Lá está o Mário Wilson, de bermuda, chinelo de dedo e do chapelão, e graças a Deus com o livro na mão. Falei, meu Deus, o que sapato, o que mandaram para mim aqui em Pelotas? Uma das perguntas que eu fiz para o Mário Wilson é se ele sabia dirigir. Não, ele não sabia. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí, graças a Deus, nós conseguimos que o Mário Wilson tirasse a carteira ali conosco em Pelotas. E outra coisa que eu me lembro também lá em Pelotas é que a Francisca já estava quase nos dias de dar à luz e veio de cima, uma ordem de cima, para que ela viajasse de ônibus. E eram muitas horas de viagem. Aí não, eu briguei e decidi por eles e ela veio de avião até São Paulo. Então, a nossa história é longa, já faz tempo, quase 30 anos que nós nos conhecemos. Então, que Deus continue a abençoar você, Mário Wilson e Francisca, nessa nova etapa da vida de vocês. Eu quero aproveitar também e agradecer, Mário Wilson e Francisca, o tempo que vocês estiveram conosco ali como soldados no Corpo Central. Uma das coisas que me gravou, me emocionou muito e ficou gravado em minha mente, é a sua fidelidade nos dízimos. Eu me lembro que você deixava certinho 12 folhas de cheques para o ano todo. E com certeza Deus honrou essa sua fé, da sua esposa e da sua família, e os abençoou grandemente. Que Deus os abençoe mais uma vez. Muito obrigado. Em nome dos grupos musicais do Corpo Central e em meu próprio nome, eu quero agradecer aos majores Mário Wilson e Francisca por todo o apoio que vocês nos deram nos últimos anos, principalmente na época de Natal, quando fazíamos nossas apresentações públicas em avenidas, em shoppings, em hospitais, em livrarias. Muito obrigada pela sua colaboração, primeiramente como diretores, líderes do Colégio de Cadetes. Vocês atenderam ao meu pedido e liberaram os cadetes para se juntar ao nosso grupo, e isso foi bastante importante. E não apenas liberaram os cadetes, mas vocês mesmos participaram, ensaiando, cantando, ajudando com o transporte. Isso tudo foi bastante importante para as nossas apresentações, para que nós pudéssemos levar a mensagem de Natal às pessoas. E mesmo depois que vocês saíram do Colégio de Cadetes, vocês continuaram apoiando as nossas apresentações, indo conosco. Nós queremos realmente agradecer a vocês.
por essa participação e colaboração. E queremos pedir a Deus que continue abençoando suas vidas, para que onde quer que Deus os envie, vocês continuem sendo bênção, como foram para nós. Muito obrigada. Quando eu entrei no colégio de cadetes para me tornar oficial há 19 anos atrás, o Major Mário Wilson foi nosso professor. E em sua primeira aula ele falou uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça. Ele olhou bem para nós e disse: "Vocês querem ser oficiais, pastores? Pois saibam então que vocês estão fadados a estudar pelo resto de suas vidas." O tempo passou e nós aprendemos que um oficial do Exército de Salvação precisa estar sempre se atualizando, buscando e aprendendo. E também vimos, através da vida do Major Mário Wilson, que essa era uma verdade que ele vive e não só um discurso que ele falava. Nós vimos em muitas oportunidades ele ensinando, ele compartilhando o aprendizado e ele incentivando os oficiais a não se acomodarem, mas estarem sempre buscando se aprimorar em seus ministérios. E assim nós o encontramos aqui no Corpo Central como professor do grupo de estudo bíblico. E nós somos gratos, Major Mário Wilson, por todo o tempo que o Senhor nos abençoou, nos ajudando a crescer, nos ajudando a aprender mais da palavra de Deus e também nos ajudando a não nos acomodarmos. Nós oramos a Deus pedindo que, da mesma forma que o Senhor foi uma bênção aqui no Corpo Central, o Senhor possa ser na sua nova nomeação. Obrigado por tudo e que Deus o abençoe e lhe conceda um tempo maravilhoso em sua nova nomeação junto da sua família. Um grande abraço. O nosso coral, a Brigada de Cantores, irá nos abençoar com um cântico, o 313 dos nossos cancioneiros, cujo refrão nos diz: "Em suas mãos, nas mãos de Deus estou por onde for. Se há nuvens ao redor, seu trilho é o melhor, pois confiante estou nas mãos de Deus." E este é um dos cânticos favoritos dos majores. Ouçamos o coral. Em suas mãos
Graças a Deus, nosso culto está sendo muito abençoado. Eu tenho certeza disso. Você também está sendo abençoado em todos os lugares deste país, até fora do país, que está nos assistindo nesta noite. E neste momento eu vou franquear a palavra para os integrantes da Comissão Nacional de Assuntos Morais, para que vejam o que eles têm para nós nesta noite. Obrigado. Muito obrigado pela sua amizade, trabalho e ministério. Muito obrigado pelos encontros e eventos para o ensino. Muito obrigada por nos ajudar a pensar, questionar e ouvir. Muito obrigada pelas discussões, debates e conversas e, acima de tudo, por incentivar o respeito. Muito obrigada por nos ajudar a enxergar que a Bíblia deve se tornar realidade na vida dos que mais precisam. Muito obrigada por dizer sim ao Senhor no exército de salvação. Que a sua nova jornada seja uma bênção. Iremos cantar o cântico de número 237. Esse cântico também abençoa muito a vida dos majores e ele será cantado pela soldada Gisele do Corpo de Joinville. Obrigado, Gisele, por sua participação. Só uma vida foi por Deus te dada, que em tudo mostra a ti seu grande amor. Dá-lhe teu ser, seguindo a estrada daquele que contigo sempre vai. Um trilho só, com muito amor traçado, nem sempre fácil de se entender. Fiel é Deus, estando ao teu lado, em alegria e dor, contigo vai. Um só Senhor, caminho e verdade, querendo o trono do teu coração. Fazei o Rei, proclama a vontade daquele que contigo sempre vai. Só uma vida foi por Deus te dada, que em tudo mostra-te teu grande amor. Dá-lhe teu ser, seguindo a estrada daquele que contigo sempre vai. Contigo está o teu celeste Pai, que há muito planejou os passos teus. Contigo está, contigo sempre vai, velando sobre ti o amor de Deus. Eleva o teu olhar a quem te quer livrar da tentação no mal e te guardar. Contigo está, contigo sempre vai, velando sobre ti, Deus o eterno Pai. Um trilho só, com muito amor traçado, nem sempre fácil de se entender. Fiel é Deus, estando ao teu lado, em alegria e dor contigo vai. Contigo está o teu celeste Pai, que há muito planejou os passos teus. Contigo está, contigo sempre vai.
contigo estás, ó Deus celeste Pai, que há muito planejou os passos teus. Contigo estou, contigo sempre vai, velando sobre ti, crê no amor de Deus. Eleva o teu olhar a quem te quer livrar da tentação do mal e te guardar. Contigo está, contigo sempre vai, velando está por ti, Deus o eterno Pai. Vamos orar. Bondoso Pai Celestial, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de servir a Ti. Nossa vida está dentro do Teu plano e o Senhor é que nos dirige onde quer que vamos. E nessa noite, Senhor, queremos Te louvar pela vida do nosso colega Maruilson, da sua esposa e da sua família. E queremos orar que o Senhor esteja dirigindo as suas vidas, que esta ida para os Estados Unidos seja algo importante no teu plano, acima de tudo, e na vida deles. Tu sabes e conheces cada um que vai em cada coração e o que envolve também esta ida para os Estados Unidos. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor sempre tem o melhor para nós dentro do teu plano. Nesta noite nós entregamos as suas vidas nas tuas mãos. Que o Senhor possa cuidar deles em todos os detalhes que envolvem esta ida, Senhor. Que a tua graça esteja com eles e sobre a sua família. Aqueles que ficarão, que o Senhor continue cuidando, abençoando, dirigindo, e nós entregamos, Senhor, esta família nas tuas mãos. Que a tua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita, se cumpra nas suas vidas, para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos agradecidos porque o Senhor tem sempre o melhor para nós. Toma conta, Senhor, das suas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que bom ter a sua presença. Eu espero que você já tenha sido abençoado nesse culto festivo, celebrativo, onde nós agradecemos a Deus pela vida dos majores Francisca e Maruilson, pelo ministério deles aqui no Brasil e no Corpo Central. Somos gratos a Deus por tudo que vocês têm feito e nossa gratidão é expressa através desse culto de despedida ou de até logo, confiando que da maneira como vocês foram bênçãos aqui no Brasil, vocês serão também nos Estados Unidos. Eu já informo a vocês que a mensagem do Major Maruilson, que seria trazida hoje, infelizmente por motivos de problemas técnicos, ela não será transmitida hoje, mas sim na semana que vem. Então eu te convido para a semana que vem você participar do nosso culto online e poder assistir e ser abençoado pela palavra de Deus que será ministrada pelo Major Maruilson. Hoje eu gostaria de aproveitar esse clima de celebração, esse clima de homenagens, para refletir sobre a nossa vida. Eu entendo que é um momento propício quando nós assistimos todas essas homenagens que de uma maneira muito
fraterna agradece e reconhece o agir de Deus através da vida dos nossos irmãos, Mário Wilson e Francisca, nós precisamos parar também para pensar sobre o que nós estamos construindo, o que as pessoas teriam para agradecer de nós e de que maneira nós estamos marcando a vida das pessoas. Talvez a pergunta essencial seja, afinal de contas, o que vale a pena na vida? Porque corremos o risco de estarmos gastando a vida de uma maneira errada, inconsequente e desperdiçando o tempo. Tempo que nós poderíamos estar influenciando pessoas, tempo que nós poderíamos estar pregando o Evangelho, tempo que nós poderíamos estar dando o nosso melhor para Jesus Cristo, tempo que nós poderíamos estar amando mais o outro e conduzindo o outro até a presença de Deus. Então, o que vale a pena na vida? E através dessa reflexão, através dessa pergunta, eu cheguei até um texto bem interessante e conhecido que se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, dos versos 32 até o verso 42. Atos dos Apóstolos 9, do 32 ao 42. E diz assim a palavra de Deus: Pedro viajava por toda parte e foi visitar o povo santo que vivia na cidade de Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que permanecia de cama havia 8 anos. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume sua maca. E no mesmo instante ele se levantou. Todos os moradores de Lida e de Sarona viram Enéas e se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Ela sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venham o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles e assim que chegou foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se e lhe deu a mão e ajudou a levantar-se. Em seguida chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Amém? É interessante essa narrativa. Pedro primeiro se encontra na cidade de Lida e ali ele encontra um homem chamado Enéas. Enéas estava paralítico em cima de uma cama há 8 anos. E Pedro, movido pelo Espírito Santo, cura aquele homem, manda que em nome de Jesus aquele homem se levantasse e deixasse, né, e fosse curado e largasse aquela vida em cima de uma cama. E naquele mesmo instante o homem se levanta. Então os moradores daquela cidade e das cidades vizinhas viram Enéas e se converteram. A vida de Pedro era uma vida que era usada poderosamente por Deus. E aqui nós vemos Pedro sendo usado para curar pessoas. E talvez nós venhamos a pensar assim: nossa, Pedro fazia coisas grandíssimas, grandiosas, que talvez nós nem venhamos a chegar perto das coisas que Pedro fazia. Mas Deus é tão bom que Ele nos leva e nos mostra que não é a importância das coisas que se fazem,
mas é a maneira como se faz em nome de Jesus que importa. Pois logo depois nós, continuando na narrativa, nós encontramos um outro quadro. Um quadro onde nos é apresentado uma mulher, uma discípula de Jesus, chamada Dorcas. E ela é definida aqui pelo escritor de Atos como uma mulher que sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Olha as características que saltam sobre quem é essa mulher. Era alguém que sempre fazia o bem às pessoas e ajudava aos pobres. Essa mulher então morre e seu corpo é levado para o andar superior de uma residência. E quando os discípulos souberam que Pedro estava em uma cidade perto de Jope, foram desesperadamente até Pedro e disseram: por favor, venham mais rápido, né? Pois Dorcas havia falecido. Pedro se volta com eles para a cidade de Jope, e assim que chega é levado até o local onde Dorcas estava morta, e ali veio uma multidão, muitas viúvas, muitas pessoas que choravam, vinham e mostravam a Pedro os vestidos e roupas que Dorcas havia feito para elas. Eu acho muito bonito essa imagem de reconhecimento do que alguém fez por você. Essa imagem de valorizar aquilo que alguém fez para você. Nós vivemos em um tempo de muito individualismo, nós vivemos em um tempo onde muitas vezes parece que as pessoas são obrigadas a fazer o bem para nós, e nós muitas vezes nem agradecemos aquilo que elas fazem por nós. Isso é uma marca desse tempo egocêntrico e desse tempo egoísta que vivemos. Mas aqui nós vemos um quadro totalmente o contrário disso. Nós vemos pessoas que choravam a partida de alguém que havia tocado em suas vidas. E como é importante sabermos que eu e você que está assistindo essa mensagem, nós também tocamos na vida das pessoas. E nós podemos tocar a vida das pessoas através do amor de Deus, ou nós podemos tocar na vida das pessoas através das falhas que nós cometemos como homens imperfeitos. Quando eu olho esse quadro, quando eu olho essa passagem, eu começo a encontrar algumas pistas sobre o que realmente vale em nossas vidas. E olhando para a vida de Dorcas, eu aprendo que uma das coisas que é importante e que vale a pena na vida é a maneira como nós servimos o próximo. A Dorcas é apresentada como alguém que fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Características muito marcantes para a vida de um discípulo e uma discípula de Jesus. Será que quando falam de nós, ou quando no futuro falarem de nós, será que essas características irão fazer parte de quem somos? Talvez as qualidades do nosso tempo era um grande trabalhador, era uma pessoa muito importante, era uma pessoa que fazia muitas coisas ao mesmo tempo. Talvez sejam essas as qualidades que sejam essenciais para esse tempo que nós vivemos. Um tempo onde nós nos desgastamos, nós nos exploramos para o trabalho, para fazer muitas coisas, para botar dinheiro na família e comida na mesa.
mas também um tempo onde muitas coisas estão se perdendo. Um tempo onde nós muitas vezes estamos lançando um olhar indiferente para as questões que nos rodeiam. Mas quando eu olho para Dorcas, eu vejo que o que vale a pena na vida é a maneira como nós servimos o outro. Dorcas parte, mas o serviço que ela prestou para aquelas pessoas era vivo. O exemplo de vida dela era vivo. As pessoas vinham até Pedro mostrando: olha, isso ela fez para mim, essa roupa ela fez para o meu filho, esse vestido ela fez para mim. E o que as pessoas dirão de mim e de você? Quando nós partirmos, por mais que nós não gostemos de falar em partida, faz parte da nossa vida. E nós sempre precisamos lembrar que nós estamos construindo coisas com a nossa vida. Hoje nós estamos nos despedindo dos majores Mário Wilson e Francisca, e nós estamos agradecendo a Deus por aquilo que eles fizeram por nós, por aquilo que marcou nossas vidas. E também é um momento muito importante para que a gente pare e pense: poxa, mas e eu? De que maneira eu tenho marcado a vida das pessoas? De que maneira eu tenho demonstrado aquilo que Deus quer que eu demonstre através da minha vida para o outro? Então, o que vale a pena na vida é a maneira como nós servimos, a maneira como nós nos doamos. Por isso, lá em Atos 20:35, Paulo declara uma frase de Jesus Cristo, que diz assim: há maior felicidade em dar do que em receber. Há maior felicidade em dar do que em receber. Mais uma vez nós vemos um princípio espiritual ou um princípio do reino de Deus que anda na contramão do sistema que nós vivemos. Nós vivemos num tempo de consumo. Nós somos uma sociedade de consumo, como Bauman falava. Nós somos uma sociedade que explora o máximo de tudo que pode ser explorado e acaba se explorando a si mesmo. Nós somos ávidos consumistas. Mas quando eu olho para o texto da palavra de Deus, Deus me fala para eu nadar contra essa corrente e me diz: olha, é melhor dar do que receber. E dar é doar, é se entregar, é fazer pelo outro. E não usar o outro. Mas nós invertemos tudo. Nós usamos o outro. E nós queremos que sejam as coisas doadas para nós. E nós não queremos doar para ninguém. E não é assim que nós vamos marcar a vida das pessoas. E não é assim que nós vamos fazer a nossa vida valer a pena. Nós vamos fazer a nossa vida valer a pena a partir da maneira como nós servimos o próximo. Segundo, eu encontro também um outro princípio importante nesse texto, que é a maneira que nós servimos o outro, é a maneira como nós vivemos os princípios de Cristo, que irão influenciar e inspirar novas pessoas. Nós estamos sempre inspirando pessoas. Talvez nós nem tenhamos ciência disso, mas a nossa vida, a vida que vivemos, serve de inspiração para alguém. Uma vez eu escutei alguém dizer assim: tudo que alguém conhecerá de Jesus será a partir da vida que você vive. Muitas pessoas que não conhecem Jesus só conhecerão Jesus através da vida que você vive, pois você é o Jesus de alguém. Essa frase me impactou muito e me fez pensar sobre a responsabilidade que eu tenho de inspirar pessoas a buscarem a Jesus. Talvez seja isso que Paulo queria dizer quando ele diz: sede, pois, meus imitadores, assim como eu imito a Cristo. O compromisso que nós temos de viver os valores do reino de Deus na prática do dia a dia é o compromisso que nós temos de inspirar a vida das pessoas.
Eu tenho vários exemplos de pessoas que me inspiram e que com suas particularidades influenciaram quem eu sou hoje. Eu poderia citar o próprio Major Mário Wilson, o Coronel Edgar e Sara Chagas, a Coronel Verônica, o Comissário Rangel, o Comissário Torben. Muitas pessoas influenciaram a minha vida e me inspiraram a ser alguém melhor, ou a ser um oficial melhor, ou a ser um cristão melhor. Mas, da mesma forma como eu e você fomos influenciados e inspirados por pessoas, nós também precisamos sempre lembrar que nós também precisamos ser inspiração para aqueles que estão perto de nós. O que vale a pena na vida não é só a maneira como nós servimos o outro, mas é a maneira como nós inspiramos o outro. Dorcas, ela servia de uma inspiração muito grande para aquela comunidade. Todos reconheciam quem ela era. As marcas de quem ela era eram sabidas por todos. Era alguém que ajudava os pobres, era alguém que sempre fazia o bem às pessoas, era alguém que servia o outro, que costurava, que fazia roupas para aqueles que necessitavam. E por isso, quando Pedro chega, aquelas pessoas cheias de um misto, talvez de alegria, de reconhecimento e tristeza, mostravam quem era aquela mulher. Aquelas roupas, aquelas atitudes, aquelas ações que ela fez em prol do outro, agora era uma marca distintiva de quem ela era, de quem ela foi e da importância que ela tinha para aquela comunidade. O que vale a pena na vida? Também vale a pena na vida, quando eu olho esse texto, é o legado que deixamos. Dorcas ali deixava um legado. Com certeza o seu exemplo, que os homens e as mulheres, e talvez até as crianças foram impactados, era um exemplo que seria levado adiante. Talvez pessoas que foram abençoadas por ela, pela confecção de alguma roupa, hoje reconheciam que elas precisavam fazer roupas para alguém e ajudar o outro. Então, a nossa vida não é simplesmente uma vida que se gasta. A nossa vida não é uma vida dentro da filosofia Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, a nossa vida ela é algo importante. A nossa vida é tão importante que ela não termina quando os nossos olhos fecham. A nossa vida ela continua, pois ela deixa um legado. Legado que hoje nós repetimos quando olhamos para trás, exemplos de pessoas que impactaram nossas vidas, exemplo de pessoas que partiram. Eu não poderia deixar de dizer o exemplo do meu pastor, o Major Thomas Turcotte, que era alguém que realmente amava o outro. Era alguém que vivia o amor na prática, que recebia o outro, que abraçava o outro, que estava sempre pronto a auxiliar. É um exemplo que marcou minha vida. E sempre quando eu lembro dele, e várias outras pessoas lembram do nosso pastor, lembram que ele era um homem que amava. Como você quer ser lembrado? Qual é o legado que você quer deixar? No decorrer do texto, é engraçado, porque no decorrer do texto há um milagre. Há um milagre. Pedro ora e Pedro, em nome de Jesus, ressuscita Dorcas e entrega Dorcas de novo para aquela comunidade. Mas o maior impacto que a vida de Dorcas teve, com certeza não foi o fato de ser alguém que ressuscitou, mas o maior impacto que o texto me mostra foi a maneira como ela servia em amor ao próximo. A maneira como ela servia em amor ao próximo, o exemplo da vida dela
impacta muito mais do que aquela ação miraculosa de ressuscitar. O que nos mostra, e por isso eu fiz questão de frisar o começo da narrativa, quando Pedro ele também cura, faz um ato milagroso curando Enéas. Mas aqui nós vemos que não é só atos milagrosos que impactam, que transformam, que são importantes. Nós vemos que a maneira como nós vivemos, a maneira como nós nos relacionamos, é a maneira como nós servimos. Dorcas, talvez para muitos fosse uma mulher simples, uma costureira. Quem é Dorcas? É a costureira. Mas para aqueles que viveram com ela, para aqueles que adentraram no sagrado relacionamento de amizade e intimidade com Dorcas, viram quem realmente ela era. Viram o coração dela, viram o amor dela, viram a maneira tão amorosa com que ela servia aqueles que a buscavam. O que vale a pena na vida? O que vale a pena na vida são os momentos que nós agimos em amor para com o próximo. Nesse mundo tão frio, nesse mundo tão individualista, nós somos chamados para nadar contra a corrente, para viver essa contracultura. Por isso, talvez Rubem Alves tenha escrito essa frase tão importante que eu quero compartilhar com vocês. Rubem Alves diz que compreendi então que a vida não é uma sonata que para realizar a sua beleza tem que ser tocada até o fim. Dei-me conta, ao contrário, de que a vida é um álbum de mini sonatas. Cada momento de beleza vivido e amado, por efêmero que seja, é uma experiência completa, que está destinada à eternidade. Um único momento de beleza e amor justifica a vida inteira. Um único momento de beleza e amor justifica a vida inteira. Talvez com um momento terno e belo por alguém, um momento de amor expresso em serviço ao outro, justifique toda a nossa existência. Você e eu somos o Jesus de alguém. Nós somos chamados a termos uma vida que vale a pena. No fim, o que realmente fica é a maneira como nós nos doamos aos outros. As pessoas podem esquecer das nossas palavras, mas elas nunca esquecerão a maneira como nós as amamos. Que o Senhor nos ajude a viver uma vida que vale a pena. Que nesse momento onde nós nos alegramos, reconhecendo a instrumentalidade da vida dos nossos queridos Mário Wilson e Francisca, que nós também possamos parar para refletir sobre nós e a nossa vida. E a nossa vida, de que maneira está impactando aqueles que compartilham da vida conosco. Talvez você pare e pense assim, eu não tenho muito. Talvez você pense, eu não sou um grande pregador, eu não sou um grande músico, eu não sou um grande servo de Deus. Eu sou pequeno. Mas saiba que aquela Dorcas, que aos olhos de muitos era pequena, impactou a comunidade dela, assim como eu e você.
podemos impactar aqueles que caminham do nosso lado. Permita-me orar e pedir que o Senhor seja conosco e nos conduza a uma vida que vale a pena ser vivida. Pai, te agradeço pela tua santa palavra. Mais uma vez te agradeço pela vida dos majores Mário Wilson e Francisca, pelo exemplo, pelo legado, pela forma como eles serviram aqui, e te peço que tu os use com poder e graça também em sua nova nomeação. E em relação a nós que estamos ouvindo essa mensagem, que nós possamos, Senhor, buscar em Ti forças, desejo, tomarmos uma posição de querermos viver uma vida que vale a pena ser vivida, de querermos impactar de uma maneira consciente a vida daqueles que caminham conosco, que possamos lembrar da responsabilidade que temos de sermos o Jesus, que muitas vezes será o único Jesus que alguém irá ver, pois vivem em ambientes onde não tem acesso à Tua Palavra. Que nós possamos ter a ousadia de Paulo e podermos também falar: imitem a mim como eu imito a Cristo. Nos abençoe, nos fortaleça, tenha misericórdia de nós e nos ajude a vivermos uma vida que realmente vale a pena ser vivida. É o que eu oro e que eu te peço, no nome de Jesus. Amém.